Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula aqui de energia, trabalho e potência, aula 9. O que eu pensei para a gente hoje, pessoal? Eu elaborei aqui uma aula, na qual a gente resolve aqui alguns exercícios envolvendo então energia mecânica, para que vocês aí entendam, como que é cobrado e como que é aplicada essa questão de energia. Bora lá então. Slide 75. Então, diz o seguinte: uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Etapa 1, atleta corre com a vara. Etapa 2, atleta apoia a vara no chão. Etapa 3, atleta atinge certa altura. Etapa 4, atleta cai em um colchão. Desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que... Então, o que eles querem saber na questão? Eles querem saber qual das afirmações que eles vão fazer aqui na frente que permite com que o atleta chegue na maior altura possível, tá? No caso de máximo de energia conservada. Beleza? Vamos ler aqui então os itens aqui. Vamos lá. Item A. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Então, o que ele afirma para a gente, pessoal? Ele afirma o seguinte, que para que eu tenha o máximo de altura, a energia cinética representada na etapa 1, ela tem que se transformar totalmente em energia elástica na etapa 4. Será que é isso? Tá? Para que eu tenha altura máxima, toda a energia cinética da etapa 1 tem que se transformar em energia potencial elástica na etapa 4? Não, né, pessoal? Porque ele pode, inclusive, aqui apenas se jogar no colchão e não pular nada, tá? Que a energia, ela vai ser conservada. Tá? O fato da energia cinética aqui se converter em energia elástica no colchão, isso não me garante que ele atingiu uma altura grande. Tá? Então, o item A nós não consideramos, beleza? Vamos lá, item B. A energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 4. Então, ele fala o seguinte, para que eu tenha maior altura, a energia cinética na etapa 2, tá? Ela tem que ser transformada na energia potencial gravitacional na etapa 4. Então, primeira coisa, eu até posso ter energia cinética aqui na etapa 2. O atleta está correndo, ele apoia a vara no chão. Então eu posso ter um pouco de energia cinética aqui. Mas nós sabemos que na etapa 4 nós não temos energia potencial gravitacional, porque a energia potencial gravitacional depende da altura. E aqui ele está no chão, no colchão. Então o item aqui B ele já é errado porque ele considera aqui como tendo energia potencial gravitacional na etapa 4. Tá? E não é o caso. Vamos lá então, item C. A energia cinética representada na etapa 1, beleza, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Então ele fala o seguinte, para que eu tenha o máximo de altura possível, a energia cinética que o atleta acumula correndo, ela tem que ser transformada totalmente em energia potencial gravitacional na etapa 3. E esse é o caso, pessoal. Para que o atleta chegue na altura máxima possível, ele tem que acumular energia. Ele tem que ter energia para poder vencer aqui o campo gravitacional da Terra. E essa energia que ele acumula, ele faz na etapa 1, quando ele corre. Então, quando toda essa energia aqui que ele acumula correndo, se transforma em energia potencial gravitacional, nós temos o maior caso de altura. O item C, então, é o item correto. Vamos verificar aqui só o item D e o E para a gente poder entender o que pode estar errado ali. Vamos lá. Item D. A energia potencial gravitacional representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4. Então, de cara, o atleta ainda está no chão na etapa 2. Tá? Ele não saiu do chão na etapa 2. Então, ele não tem energia potencial gravitacional na etapa 2. Tá? Já de cara verificamos que está errado.
Item E, a energia potencial gravitacional representada na etapa 1, beleza? Seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 3. O item E está totalmente errado, né, pessoal? Por quê? Porque nós temos o seguinte, na etapa 1, nós não temos energia potencial gravitacional, como ele fala aqui. O atleta está no chão, tá? Então ele não tem altura, ele não tem energia potencial gravitacional, tá? E também, na etapa 3, ele não tem energia potencial elástica, tá? Ele tem aqui, nesse caso, energia potencial gravitacional. A energia potencial elástica é uma energia que ela é acumulada em elásticos, molas. Nesse caso, a gente verifica que a vara está reta, né? Ela não está acumulando aqui energia elástica, tá? Então o item E está totalmente errado, beleza? Então essa questão aqui é só um aquecimento para a gente poder aqui lembrar aqui dos assuntos de energia potencial gravitacional, energia cinética e assim por diante. Vamos lá para o próximo exercício então, slide 76. Esse é um pouco mais elaborado, tem um parecido, tá, na lista de vocês, então é bom que vocês entendam como que se faz. Então vamos lá. Um carrinho percorre a pista sem atrito esquematizada abaixo. Então tem um carro, tá, que ele vai começar no ponto A uma altura de 3 metros do chão, de uma referência, beleza? E aparentemente ele vai começar com uma velocidade aqui, tá? O que ele fala pra gente? A mínima velocidade escalar V em metros por segundo que o carrinho deve ter em A, no ponto A, para conseguir chegar a D, deve ser maior que... Então é o seguinte, pessoal, ele quer saber qual que é a velocidade do carrinho para que o carro consiga chegar no ponto D. Qual que é a velocidade mínima, tá, para que ele consiga chegar no ponto D? Vamos entender então o que ele quer, pessoal. Ele quer saber a velocidade mínima que o carro tem que ter para que ele consiga chegar no ponto D. Beleza? Então o carro sai com uma velocidade, ele vai ter que passar por B, vai ter que vencer esse morro C aqui, que é um morro meio grande, e vai passar pelo ponto C e chegar no ponto D. Qual que é a velocidade mínima do carro para que ele consiga chegar em D? Professor, essa questão envolve energia mecânica? Envolve. Vamos lembrar então só alguns itens lá de energia mecânica. Vamos lembrar lá que energia mecânica é energia potencial gravitacional mais energia cinética. Lembrando que a energia potencial gravitacional vale quanto? Massa que multiplica gravidade que multiplica a altura. E a energia cinética, ela é o quê? Massa que multiplica velocidade ao quadrado sobre 2. Beleza? Pessoal, seguinte, vocês concordam comigo que para o carrinho chegar no ponto D, ele vai ter que vencer primeiramente o morro aqui, que é o ponto C? Se ele conseguir vencer o morro, ele consegue chegar facilmente no ponto D. Então a energia que ele vai ter que ter, tá, vai ter que ser suficiente para que ele consiga vencer esse ponto aqui, que é o ponto C. Como é um problema que envolve energia mecânica, o que a gente pode lembrar e utilizar? Que se eu não tenho atrito, a energia mecânica se conserva. Então, se o carrinho parte do ponto A e ele vai conseguir chegar no ponto C, a energia mecânica no ponto A ela tem que ser igual à energia mecânica no ponto C, porque eu não tenho atrito. Beleza? De novo, se ele sai de A e ele vai conseguir chegar em C, a energia dele no ponto A tem que ser igual à energia mecânica dele no ponto C. Beleza? Então, quanto que vale será a energia mecânica dele no ponto A? Se a gente for pegar a formulinha aqui, a energia mecânica do carro no ponto A vai ser a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial gravitacional no ponto A. Lembrando que a energia cinética é a massa que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2, tá? E a velocidade do carrinho agora é a velocidade A, tá? Então fica a velocidade A ao quadrado, beleza? Mais energia potencial. Quanto que vale a energia potencial? mgh. mgh. Que altura H que é essa? É a altura do carrinho no ponto A. Nós físicos, né, a gente costuma não colocar os números aqui antes de resolver a questão. A gente coloca aqui os números, né, 3 metros, 8 metros e assim por diante, depois que a gente resolve.
porque às vezes a gente consegue aqui não fazer alguns cálculos, né? A gente consegue simplificar o problema antes de fazer alguns cálculos, tá? Então aqui o que a gente pode dizer é que a energia mecânica no ponto A vai ser a energia cinética do carrinho no ponto A, que envolve a velocidade dele, mais a energia potencial gravitacional no ponto A, que envolve a altura. Agora é o seguinte, qual que será a energia do carrinho, tá, no ponto C? Se a energia mecânica ela se conserva, não importa o que vai dar no ponto A, ela vai ter que ser a mesma no ponto C. Mas eu posso escrever a formulinha aqui da energia mecânica também para o ponto C. Tá? Vamos escrever a formulinha da energia mecânica para o ponto C. No ponto C, quanto que vale será a energia mecânica do carro? A energia mecânica no ponto C vai ser o quê? A energia cinética no ponto C mais a energia potencial gravitacional no ponto C. E também não importa o que der aqui, vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto A. Pessoal, seguinte, e aqui vem o pulo do gato. Qual que é a ideia? O carrinho, tá? Para que ele consiga chegar no ponto D, ele vai ter que chegar aqui e passar pelo ponto C. Qual que é a situação limite? Qual que é a situação limite? A situação limite é quando o carrinho ele vem, tá? Passa pelo ponto B e ele vem subindo, 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 subindo e ele chega no ponto C e ele para. Tá? Na situação em que ele para. Ele nada, 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 nada e ele morre na praia. Esta é a situação limite. Se ele for um pouco mais rápido que o caso em que ele morre na praia, que é o caso que ele para aqui, se ele for um pouco mais rápido, ele chega no ponto D. Vamos calcular a situação onde ele sobe, sobe, sobe e ele para. Beleza? A situação onde ele não consegue chegar no ponto D, mas ele para aqui no ponto C. Tá? Por que isso, professor? Porque nessa situação onde ele para, beleza? Fica mais fácil resolver. Porque se ele parou, ele não tem energia cinética. Beleza? Porque ele está parado, ele não tem velocidade. E se ele não tem velocidade, eu consigo simplificar o problema. Eu tiro uma variável da jogada, que é a velocidade. Porque se eu considero a velocidade, eu tenho mais um cálculo para fazer. Eu vou ter que saber qual que é a velocidade que ele chega aqui. Se eu digo para vocês que a velocidade é zero, tá? Eu não preciso calcular aquela variável. Beleza? Então, esse é o pulo do gato. Eu vou dizer que o carrinho vai chegar no ponto C e vai parar. Beleza? Com isso, eu calculo uma velocidade que ele vai ter aqui no início, tá? E eu sei que se aquela velocidade for um pouquinho maior que seja, ela já consegue passar. Tá? Vamos lá então, vamos fazer. Então, quanto que valeria a energia mecânica no ponto C? É a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. A energia cinética eu vou supor que é zero, porque eu estou supondo o caso limite, que é o caso que o carrinho vem e ele para aqui no topo. Beleza? Mas é o seguinte, ele vai ter uma altura. E essa altura está associada a uma energia potencial gravitacional. Então, eu tenho que colocar aqui a energia potencial gravitacional. mg, tá? H índice C, que é a altura do morro C. Lembrando, tá? Que eu anotei como referência, tá? O chão, o ponto B. O ponto B é a minha referência, para que eu calcule a altura aqui. Então, olha só, eu tenho energia mecânica no ponto A, tá? Que é a massa que multiplica a velocidade no ponto A ao quadrado sobre 2, mais energia potencial gravitacional do ponto A, que é mgHA, onde o HA é a altura do ponto A. E a energia mecânica no ponto C, no caso limite, tá? Ela vai ser o quê? mghc, tá? Onde o HC vai ser a altura aqui do morro do ponto C. Lembrando que eu fiz aqui a energia cinética ser zero aqui, que é o caso limite, que é o caso onde o carrinho para aqui em cima. Beleza? O que eu faço agora, pessoal? Eu aplico a conservação de energia mecânica. Se eu não tenho forças dissipativas, a energia mecânica ela se conserva. E é o caso, né, pessoal? Ele não fala aqui que eu tenho forças dissipativas atuando. Beleza? Então é o seguinte, se a energia mecânica se conserva, a energia mecânica no ponto A ela vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto C. Então, o que eu faço? Qual que é a energia mecânica no ponto A? A energia mecânica no ponto A, tá? Que está aqui em cima,
massa que multiplica a velocidade ao quadrado no ponto A sobre 2, tá? Mais mg, a altura do ponto A. Quanto que vale a energia mecânica no ponto C? Está aqui, ó, energia mecânica no ponto C. mg, a altura do ponto C. Beleza? Eu tenho aqui uma equação. Resolvendo essa equação aqui, eu consigo chegar na velocidade do ponto A, que é a velocidade de saída do carrinho. Tá? Vamos resolver aqui. Ó. Uma coisa importante. O m, tá? Ele é um fator comum a todos os elementos aqui da equação. Quando acontece isso, eu posso simplificar o m. Então, eu simplifico o m. Tá? Isso equivale a dizer que não importa a massa do carro, poderia ser um carro, poderia ser uma bola. A velocidade que eu vou encontrar aqui não depende da massa, tá? Depende de outras coisas, beleza? Vamos lá então. Eu simplifico m e obtenho essa equação aqui de baixo. Professor, mas por que você não simplifica o g? O g está no HA e está aqui no HC. Por que você não simplifica o g? Porque o g não está multiplicando esse fator aqui também, tá? Esse elemento da equação aqui. Então, eu não posso cortar o g, beleza? Eu só posso cortar as variáveis que estão multiplicando todos. Né? O m é um fator comum a todos. Então, olha aqui, eu tenho essa equação aqui. Olha que bacana. Então, praticamente já tenho quase que o valor aqui da velocidade do ponto A. Nessa altura do campeonato, o que eu faço? Eu substituo os valores das variáveis. Tá? Por exemplo, eu já sei que o meu g vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Eu já sei que a minha altura A vale quanto? 3 metros. E eu já sei que a altura C, tá, vale quanto? 8 metros. Tá? Uma coisa importante é que está errado aqui. Ó. Eu peguei do livro isso daqui, tá? E a gente pode verificar que está errado. Ele colocou a altura B, mas não é a altura B, tá? É a altura C aqui. Tá? Vamos lá então, colocando os valores que eu já tenho, né, no enunciado, eu vou obter essa equação aqui de baixo. Ó. Então vai ser VA ao quadrado sobre 2, 10 que multiplica 3, tá? 10 que multiplica 3, tá? Igual a 10 que multiplica 8. 10 do G e 8 da altura do ponto C. Beleza? O que eu vou ter aqui? Ó? 10 que multiplica 3 dá 30. Beleza? O 30 está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade, negativo. Tá? Eu vou obter aqui esse menos 30 aqui. 10 que multiplica 8 dá quanto? Dá 80. E o 80 já está no outro lado da igualdade. Beleza? Vai ficar então 80 menos 30. Que dá quanto? 80 menos 30 vai dar 50. Beleza? Esse 2 que está agora dividindo a velocidade ao quadrado, ela vai ter que passar para o outro lado multiplicando. Tá? E aqui dava 50, né? 2 que multiplica 50 vai dar quanto? 100. Beleza? 100. Eu tenho aqui velocidade A ao quadrado vai dar 100. Beleza? Quanto que tem que ser a velocidade para que ao quadrado dê 100? Ela tem que ser 10. Tá? Eu tiro raiz dos dois lados, eu vou ter velocidade, tem que ser 10. Beleza? Nesse caso, pessoal, com a velocidade A igual a 10, o que vai acontecer? Ele vai partir do ponto A com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá? Vai passar pelo ponto B, vai aumentar a velocidade dele, e na hora que ele for para o ponto C, ele vai desacelerando, desacelerando, ele vai chegar no ponto C e ele vai o quê? Parar, beleza? Ele vai parar. Ele não vai conseguir chegar no ponto D. Professor, mas a ideia não era saber a velocidade para que ele chegue no ponto D? Não. Qual que era a pergunta? A velocidade escalar, ela deve ser maior que? Ela deve ser maior que 10. Porque se for 10, o carrinho para aqui em cima. Se for um pouquinho maior, o carrinho chega no ponto D. Beleza? Então aqui nós utilizamos a energia mecânica para calcular aqui a velocidade inicial do carrinho para que ele consiga vencer aqui esse morro, né, no intermédio, no caminho dele. Beleza, galera? Qual que foi a ideia, pessoal? A ideia foi eu resolver aqui dois problemas, um conceitual, tá? O outro é numérico e algébrico ao mesmo tempo, beleza? E eu aqui preferi fazer passo a passo para que vocês entendam aqui, inclusive a matemática básica envolvida, tá? Tirar a raiz quadrada, cortar aqui o m, passar o 2 multiplicando e assim por diante.
Beleza, galera? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, me procure no atendimento síncrono, beleza? Passar bem, ótima semana aí e até mais. Valeu, galera!